professor Dante é do doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento. Coincidentemente, nós abrimos a mesa com uma referência para mim em termos de professor, o professor Eduardo, quando eu fazia mestrado, e o professor Dante, quando eu fiz a minha tese de doutorado, ele foi referência para mim também e colaborou bastante nas minhas ideias e no desenvolvimento em relação a redes de aprendizagem em gestão hospitalar. Bom, professor Dante é da área de arquitetura e trabalha com ética e estética. Eu passo a fala para o professor Dante. Boa tarde a todas, a todos. Enfim, essa mesa tão rica, tão importante, eu trago as minhas inquietações e provocações em torno do tema, que foi o tema comum, e de uma investigação da ética na sociedade do conhecimento, da informação, da aprendizagem e do controle, a partir de uma teoriação polilógica. Então, aqui eu já me apresento como alguém que está sonhando, que está procurando projetar possibilidades utópicas no quadro do desenvolvimento humano. Então, investigar a ética e sua relação com a privacidade em saúde se torna imprescindível, a gente sabe disso em todos os sentidos. Desde que se tenha em mira as transformações necessárias para a construção de uma sociedade uma sociedade em rede, que é o que está ocorrendo, e extremamente vulnerável aos interesses de um capitalismo devastador. Então, mais controle provoca mais punição. Mais punição gera mais violência e institui um estado de terror como condição natural da vida social e sua produção de valores comportamentais. Uma questão tensiona as cordas dessa exposição investigativa. Quais são as éticas dominantes nas relações humanas mediadas por redes sociais telemáticas? Então, essa discussão parece inútil, mas ela é provocante. Uma natureza mais filosófica e literária. Apenas para tensionar a problematização expressa na pergunta anterior para o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, o sujeito pós-moderno vive de relações líquidas, o que caracteriza, por exemplo, os enlaces de amor como mero acúmulo de experiências e não mais se referem à união sólida das pessoas, sim a incerteza e instabilidade instituída na liquidez dos afetos. Esse traço de comportamento geral, pode chamar de pós-moderno, revela também um espectro ético das relações interpessoais contemporâneas. A ética encontra-se na berlinda, na sociedade das redes e do falatório, usando uma categoria da analítica existencial, heideggeriana, por exemplo. Rede do falatório compulsivo. E mesmo assim nunca se falou tanto de ética como agora. A ética, entretanto, mereceria uma investigação mais amante do conhecimento libertador, pois conhecer nesta linha de ação significa aprender a agir segundo a necessidade e seu contexto, de modo corresponsável e consciente da consciência e consciente da inconsciência, que é um conceito que determina o limite e o lugar nosso no cosmos, vamos dizer assim. Então, ética necessariamente implica em uma investigação menos confortável e mais cheia de linhas de angústia criadora. Conceber a ética na instância da privacidade, da confidencialidade, da informação em saúde, requisita uma expansão do próprio conhecimento ético que se tem diante, porque não está em causa apenas a descrição dos princípios éticos a seguir, mas a compreensão mais fenomenológica
dos modos éticos do agir humano nas redes sociais, o que aponta para uma problematização diagnóstica, tendo em vista contribuir para uma compreensão atualizada dos agenciamentos das tecnologias da informação e comunicação e dos repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Essa mesa está discutindo também sobre isso, né? Então, nessa linha de ação, o que se diz e o que se faz quando se fala em nome da ética, o que dizemos quando falamos em ética. Então, esse foi o foco do meu pensar, da tentativa de uma contribuição dentro desse encontro de múltiplos saberes, que é algo louvável, que façamos mais isso, né? Então, queremos ou não, todos estão implicados no esclarecimento dessa questão, porque o que está em jogo não é tanto o controle dos meios telemáticos disponíveis e sua blindagem contra a invasão da privacidade dos usuários e confidencialidade dos dados, e sim a evolução da consciência humana, por meio de processos aprendentes permanentes, sobretudo porque o campo da saúde é parte integrante da vida associada, e também corresponsável na gestão da qualidade da vida humana, devendo também manter um nível de inteligência gerido por humanos e não por máquinas inteligentes, mas inumanas, levantando algumas questões. Então, a investigação ética entre os preceitos discursivos cristalizados e obrigatórios, e os fluxos líquidos das relações ou das redes sociais manipuladas pelo grande capital, entre a cruz e a arma de fogo. Será que nós estamos nesse impasse bipolar que caracteriza a cultura do instante, a bipolaridade, os posicionamentos acirrados em torno de pontos de vista fechados? Qualquer sistema de saúde em rede necessariamente acaba também sendo uma rede social mediada eletronicamente. Conceber a preservação dos dados dos usuários nesse sistema requer, sem dúvida, uma ampla investigação, que eu vou chamar de filosófica e literária, sobre o que significa ética para um sistema desse porte e quais dispositivos garantem a privacidade e confidencialidade dos dados. Nessa instância, a palavra ética se confunde com o caráter protocolar dos agenciamentos de controle da rede e se torna também expressão de automação, perdendo a sua dimensão afetiva e humana. Os operadores e programadores da rede precisam garantir a privacidade. Estou falando dos técnicos. De repente, hoje você tem muitos técnicos operando, mas que não estão pensando nas conjunturas mais complexas. Não é o caso dessa mesa, pelo contrário. Os operadores e programadores da rede precisam garantir a privacidade e a confidencialidade, mas não são afetados pelos problemas éticos aí existentes. Um problema de formação, de horizonte. Cabe-lhes criar meios de proteção contra invasões e captura de dados armazenados na rede. Então, em qual nível ético se deve considerar a questão da privacidade e confidencialidade de informação em saúde, no mundo presente de uma ética líquida? Usando isso como metáfora, como imagem. Consideramos importante para uma melhor compreensão do substantivo ética, para apresentar o deslocamento conceitual, dentro de uma conexão com uma teoria ação polilógica, a ética, desde os gregos, uma investigação filosófica do ethos, o comportamento habitual dos seres humanos em suas relações interpessoais, intrapessoais e transpessoais. Trata-se sempre de uma racionalidade examinada, e desdobrada em suas justificativas teóricas, em que muitas vezes a prática pura e simples é completamente oposta ao plano mental do sentido ético. Se diz muito e se faz muito pouco. Ora, toda a ética, enquanto investigação racional dos perceptos, afetos, juízos e crenças humanas, tem mais um caráter diagnóstico do que afirmativo, porque não se trata de dizer o que é ético, do que é ser ético em sua praxis humana, né? Mas sim do reconhecimento da ação ética, do ser ou não ser ético em sua praxis humana cotidiana. Para tanto, eu também preciso parâmetros para a determinação do estado da ação ética e de sua negação. Mas como medir racionalmente o que é da ordem do suprarracional? É uma provocação.
e não do irracional. A gente está falando de uma ordem que não é irracional, quando não se coloca o âmbito da razão como norma. É algo que ultrapassa essa racionalidade discursiva comum. Avaliando bem a ação ética, sempre traz acréscimo de potência, e a ação não ética sempre provoca afetos de diminuição de potência. O problema, entretanto, é que esta compreensão não se encontra disponibilizada em um plano objetivo, ao modo de objetos palpáveis, sendo sempre o juízo produzido por alguém e suas circunstâncias. A clareza alcançada por alguém sobre o verdadeiramente ético, é algo incomunicável, até que mereça tradução e reconhecimento discursivo público e seja difundido sem reservas. A ética, nesse sentido, é o oposto da moral. É apenas uma provocação também. São palavras que a gente pode dizer que são traduzíveis e dizendo da mesma coisa, mas a gente também pode tensionar aí. A ética como atividade investigativa, ela é criadora e não tem nada a ver com preceitos de ação que não passam pelo exame criterioso de uma investigação de traço mais fenomenológico. E não se filia a nenhuma escola de pensamento, e se impostula uma compreensão própria apropriada do que se investiga e do que se atribui valor e reconhecimento para a sua ampla difusão pública. A questão também diz respeito ao legado discursivo que se liga à palavra ética, e são muitas as exceções que nós poderíamos considerar para termos presentes como se foi construindo sentidos para o uso da palavra ética, e escolas de pensamento que utilizam esses sentidos, como, por exemplo, o sentido pragmático de ética, difundido por escolas empiristas, materialistas e positivistas, e outras, sendo o estudo dos fatores concretos determinantes da conduta humana. Também em suas múltiplas locuções, a gente tem diversas características para a palavra ética, como é o caso da ética autônoma. Aparece como uma doutrina ética que afirma o ser humano como legislador livre, e a gente tem a presença de um Immanuel Kant nesse campo, por exemplo, até chegarmos ao que seria a ética médica, definida como um conjunto de regras e conduta moral, deontológica e científica dos profissionais em saúde com relação aos pacientes e clientes. Essas acepções são acepções. Todas essas variações de sentido só fazem acentuar a liquidez do conceito, apesar de sua cristalização nos códigos e normas de conduta profissional. Isso se deve ao próprio modo de produção de sentido, predominante no auge do capitalismo global, integrado, que a tudo reduz a mercadoria e dinheiro, não importando as consequências de longo prazo na ecologia integral ou integrada do planeta. A época atual vacila entre a irracionalidade prática do capital e o intuito do clamor da inteligência vital, que pressupõe a evolução espiritual humana, não como uma teleologia fechada e previsível, mas como uma abertura de possibilidades para um sentido de cuidado que implica em um encontro incondicional com a inteligência e a sensibilidade do mundo da vida em seu clamor de mais vida, sem desconhecer a morte e a incontornável transformação de tudo. As ecologias sustentáveis são incondicionalmente éticas, no sentido de ações examinadas e avaliadas por critérios racionais. Uma racionalidade, entretanto, que não pode se limitar ao registro do discurso monológico da ciência moderna, em sua redução dos fenômenos às leis da macrofísica. Uma racionalidade que alcança todos os diferentes registros da experiência espiritual humana, porque o que importa considerar em uma ética como um caminho investigativo é o próprio campo da experiência moral humana em sua história, que significa também enfatizar a importância de se compreender o desenvolvimento moral dos indivíduos e sociedades na história, como forma de diagnosticar o tempo presente e suas derivas estranhamente morais e perigosamente irresponsáveis diante das exigências inalienáveis e duras do mundo da vida em sua inteligência afetiva, em seu clamor de justiça e equidade. Outra consideração importante, para se perceber melhor o estado de líquido da ética contemporânea,
é a crescente violência que se espalha por toda parte, o que aponta para o surgimento de sistemas de poder que ignoram os mínimos princípios de uma racionalidade democrática partilhada e comum responsável. A esse respeito, tem um texto da Hannah Arendt que fala da violência. Ela diz que a violência, nem a violência nem o poder são fenômenos naturais. Isso é uma manifestação do processo vital. Eles pertencem a um hábito político dos negócios humanos, cuja qualidade essencialmente humana é garantida pela faculdade do homem para agir. Então, significa crescimento, o processo implacável de ser mais e mais, maior e maior. Quanto maior torna-se um país em termos de populacionais, de objetos de posse, tanto maior será a necessidade de administração e, com ela, o poder anônimo dos administradores. Isso é algo assustador. A liquidez ética agora ficou vaporizada e é densa a sua cortina de fumaça. Qual alternativa cabe seguir na administração da coisa pública em saúde? Qual a ética para a garantia da privacidade, da confidencialidade da informação em saúde? Porque se mostra insuficiente apenas uma ética prescritiva e protocolar para garantir o sentido de privacidade e confidencialidade na saúde. Para qual ser humano se faz isso? E a partir de qual projeto de desenvolvimento social e de qual concepção de Estado? Toco num ponto aqui extremamente desconfortável. De qualquer modo, a liquidez ética tomou conta de tudo, e o sistema de saúde também sofre seus efeitos. Inevitáveis. Já se falou aqui hoje bastante sobre isso, né? Como é possível valorar o ser humano em sua complexidade afetiva quando tudo virou dinheiro e o que importa é seguir o ímpeto do sempre mais, sempre mais? Como praticar uma ética criadora de igualdade, equidade, de direitos formativos em um regime hegemônico capitalista, que perdeu de vista a diferença radical entre cuidado e exploração irresponsável dos bens naturais e culturais, materiais e imateriais? Quando o que se diz não é o que se faz, como considerar a ética como um caminho necessário para a realização do bem comum? A gente vive hoje uma sociedade que fala muito, mas fala demais. E não tem uma postura efetivamente cuidadosa em relação aos valores de preservação do ímpeto da vida nas suas infinitas derivas. Então é preciso considerar a época em que vivemos para que seja possível avançar no agenciamento dessa gestão que está se buscando com o SUS e dos Conselhos Nacionais de Saúde, na formulação de políticas públicas para a promoção, prevenção e atenção à saúde dos brasileiros. Isso significa que, de algum modo, é preciso ultrapassar o horizonte político dos Estados modernos. Isso é uma pedra no sapato, em que os setores da atividade humana se encontram isolados em seus regimes semióticos, aparentemente distintos, mas que repetem a fragmentação e a excessiva especialização dos conhecimentos úteis à manutenção econômica da vida associada. A gente vive em ilhas, em bolhas, em que essas bolhas e essas ilhas não se comunicam, assim como um regime burocrático estatal baseado na fragmentação e isolamento dos campos da experiência humana pode operar. Como é que um regime desse pode operar em um processo radicalmente ético e absolutamente inclusivo? Então, a gente está falando em ética mesmo, ou estamos usando o sentido habitual da ética, né? O sentido que mais revela a coerção social, é o caráter moral das coisas. Aliás, hoje a gente vive nesse momento, né? É um momento em que a coerção social aparece como norma. É como se todo cidadão tivesse que ser agora regulado por um ícone, um ídolo que vai ser o grande pai, né, que vai salvar a nação. O fato é que quando se diz ética, nem sempre se diz altivez perante si mesmo, o outro e o mundo em busca incessante de realizações condizentes com o andar do tempo. O fato de tudo caminhar para a sua transformação infinita pode ser um dos motivos que justificam a persistência humana de buscar segurança e estabilidade. Sendo um ser para a morte, o humano procura de todas as maneiras encontrar uma justificativa para a sua existência tão dura e tão implacavelmente ou inexplicavelmente violenta.
é que a violência espreita e assalta a política humana pela posse do poder central. E o modelo de centralidade e hierarquia de funções se impõe como natural e teológico. Ele está dizendo, acabou, eu acabo aqui, porque ele está dizendo, acabou, eu não vou contemperar, eu vou ser rigoroso, certo? Brincando, vou fazer um fechamento, para dar um acorde final, já que a gente tem que dar um acorde final nessas coisas. Né? Bom, em síntese, qual é a minha provocação? É que a gente tem muito a aprender, tem muito a estudar em tudo isso. Nós vemos hoje uma sociedade que não respeita nenhum banco de dados, nenhum sistema de registro. Nós estamos sendo atacados. Nossas informações estão nas mãos de quem se interessa por elas. Qualquer hacker pode entrar num sistema blindado, se esse sistema não for quântico. Se ele for quântico, aí a gente vai ter uma blindagem garantida. Então, falar em ética, sem um aprofundamento mais radical do que é a natureza humana, é cair nos preceitos que são ótimos, são bonitinhos, dão na formalização protocolar das coisas. Muito interessante, muito importante, mas que muitas vezes escondem a verdadeira natureza das inter-relações. E dizendo isso, eu estou provocando uma reflexão mais ampliada do que precisamos fazer para garantirmos essa confidencialidade dos dados numa rede de saúde. E nas redes que estão aí, sobretudo as redes que são responsáveis, de responsabilidade do Estado. E dizendo isso, eu tenho uma certa desconfiança, né? Eu acho que talvez não seja mais o tempo seja estranho nesse momento para que possamos caminhar numa direção mais profunda em relação à ética, que de fato o ser humano possa, sem a coerção da lei externa, agir eticamente. Porque enquanto a gente for coagido a agir eticamente, não estaremos sendo éticos. A gente é ético na medida em que experimentamos a liberdade de ser ético, o que é algo que cada um deve conquistar por seu esforço e por sua conta. Obrigado.